Ninguém, graças a Deus, é igual a ninguém, por mais que os socialistas finjam ao contrário. Nós acreditamos que todos têm direito de ser desigual, mas para nós, todo ser humano é igualmente importante. Let's make the most of the night like we're gonna die. Olá, rapazes e raposas. Aqui quem fala é o Reiko no meu primeiro vídeo aqui no Leitor Beta. E na verdade não é o meu primeiro vídeo, porque eu apareci num vídeo em que eu e o Hadou estavam visitando a Saraiva. Quem não viu ainda, vou tentar deixar na descrição. Mas nesse vídeo, gente, eu vou falar sobre feminismo, porque eu vi o vídeo do Tate alguns dias atrás e eu achei que seria uma ideia interessante. O Hadou me chamou para esse canal para continuar a série de história que ele iniciou com o livro de Varsóvia. Eu achei bem interessante o vídeo, recomendo que vocês vejam, que vale a pena. Não tinha nada aqui dentro, né? Só porque eu queria entrar com uma caneca mesmo. É isso aí. Mas vamos começar o vídeo, gente. Eu vou citar fatos aqui e futuramente, mais atrás no vídeo, eu vou falar minha opinião, ou falando minha opinião enquanto estou falando sobre o vídeo. Mas é isso aí, vamos iniciar a nossa jornada pela história. Uou! Eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, porque que a primeira vez deu meio errado e eu perdi toda a gravação. Então, o que apareceu no iniciozinho foi outro dia e eu tô regravando isso agora, tô até com outra roupa. Mas é isso. Bom, o conceito do feminismo surgiu no início mais ou menos do século XIX. Foi criado pelo Charles Fourier, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E já começa aí com uma coisa preocupante, gente, por causa que esse Charles Fourier, ele era um socialista. E do socialismo não se vê muita coisa boa, né? Como a gente podia ver no vídeo do Hadou em Varsóvia. É isso aí. Mas vamos continuar. No início do socialismo, não, do feminismo, visava a igualdade das mulheres perante os homens como direitos contratuais, propriedade igual, eram contra casamentos arranjados. Até eu concordo com tudo isso, gente. Porque eu ainda acho meio bizarra a ideia de você ter que casar com uma pessoa que é escolhida pela sua família. Eu não sei se esses dados que eu peguei estão errados, se estiver errado, me desculpe. Mas eu pesquisei direitinho aqui, tomara que esteja certo, porque aqui a desinformação é difícil hoje em dia, né? Mas vamos continuar. Esse conceito surgiu no século XIX. Porém, olhos atentos podem ver que essa luta pela igualdade das mulheres começou lá na Revolução Francesa. Mas, Reiko, a Revolução Francesa não era aquela revolução lá que morreu um montão de francês? Meu amigo, essa revolução aí mesmo. A Revolução Francesa não vai ser o tema desse vídeo, até porque eu tô falando de feminismo. Mas, futuramente, provavelmente eu vou ler algum livro sobre o feminismo não. A Revolução Francesa. Eu falar sobre isso com vocês, discorrer sobre esse livro. E só um fato aqui, eu acho que a Revolução Francesa foi um dos acontecimentos históricos que mais causou ruptura na história, até por causa que esse acontecimento foi totalmente caótico. Vai ser legal falar sobre isso futuramente. Por que iniciou na Revolução Francesa? Na Revolução Francesa, uma mulher chamada Mary Gauzy, falei agora, acho que é assim que se fala o nome dela também, não sei pronunciar direito. Ela escreveu um documento chamado
Declaração dos Direitos da Mulher. E nessa declaração, ela colocava os direitos da mulher igualmente a dos homens. E até tinha uma frase de um cara lá da Revolução, um revolucionário, que ele falou: a mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direito. Eu não coloquei o nome do cara aqui, mas eu vou provavelmente colocar aqui embaixo, eu não lembro. A convenção que foi mostrado esse documento não aceitou ele. Isso foi em 1771. É meio bizarro que ela mostrou esse documento e não foi... Desculpa que eu bati aqui no microfone sem querer. Mas esse documento não foi aprovado, gente. E ele só foi mostrado muito mais na frente. Foi um século, 2 séculos mais depois. Não sei dizer, acho que foi um século depois. Agora eu vou falar sobre como iniciou o feminismo no Brasil, gente. O feminismo no Brasil começou dizem que começou com um livro chamado Direitos da Mulher e a Injustiça dos Homens, que foi publicado em 1832 e tem uma coisinha que eu vou falar depois nesse vídeo, em curiosidade a essa data. Esse livro falava que as mulheres são tão capazes quanto os homens de realizar papéis importantes dentro da sociedade. E eu concordo, realmente, mas tipo, esse nome eu acho, sei lá, cara, é bastante socialistinha, sabe? Tipo, esse vitimismo todo. Eu não sei se é a opinião de vocês, mas, sei lá, eu acho que eu entenderia melhor se fosse daquela época, né? Ou não. Esse livro foi escrito por Nícia Floresta, jogador de Monoblade. Em 1879, o direito ao ensino superior das mulheres foi liberado. Tipo, antes as mulheres não poderiam estudar em faculdade, gente. Então, tipo, é um fato que eu não sabia também. Quando eu comecei a pesquisar, que eu vi. Algumas dessas coisas eu achei num site sobre feminismo, que eles colocaram meio que uma linha do tempo sobre os feitos das mulheres, começando nessa Revolução Francesa. Então, seria interessante eles passarem nesse site depois, mesmo que começa a aparecer umas coisinhas que eu meio que discordo nessa linha do tempo, né? Tipo, mas é isso aí, gente. Aí, voltando ao século XIX, como eu tinha falado, algumas feministas se aliaram ao socialismo, como eu tinha falado antes, que até o criador desse termo era um socialista. E esse sufrágio feminino foi descrito como uma ferramenta da luta de classes. Eles queriam colocar os homens contra as mulheres, e é isso que está acontecendo, gente. Foi como o Tate tinha falado no vídeo dele, é como um efeito mola. As pessoas lutam por uma coisa e do nada tem o efeito de voltar, que elas se voltam contra as outras pessoas que diziam que elas estavam contra elas. Eu não sei se essa frase ficou meio complicada, mas é isso aí. Opa, voltando aqui, porque eu esqueci de falar um fato que muita gente quer saber também. E eu falei no primeiro vídeo, eu esqueci de falar nessa segunda vez que eu gravei, que era a questão do voto feminino. Que o primeiro país que aceitou o voto feminino foi a Nova Zelândia, em 1893. E após isso, tipo, nos Estados Unidos foi em 1919 e no Brasil em 1932. É só isso que eu queria falar mesmo, que eu esqueci de falar, e continua aí o vídeo. Agora que eu só queria passar essas informações, agora eu vou mostrar outras coisas da história que eram de antes e depois do feminismo. Grandes mulheres que tiveram grandes feitos na história, que eu admiro elas bastante e espero que vocês admirem também. Eu quero que vocês pesquisem sobre elas depois, porque eu vou falar bem rasinho, só vou falar o que elas foram, o que elas fizeram. Então, começando com
Isabel I de Castela. Você deve estar se perguntando, quem é essa mulher? Ela, no século XV, ela é uma espanhola. Ela foi uma mulher responsável por unificar a Espanha e assim conseguir tirar a Espanha do domínio dos mouros, que eram muçulmanos que dominaram quase toda a Espanha na época. E tipo, ela conseguiu, ela e o rei, eu esqueci o nome do rei agora, eu acho que é Francisco, conseguiram ganhar uma guerra diplomaticamente, 10 anos de guerra, eles conseguiram ganhar diplomaticamente entre os mouros, que alguns até se converteram ao cristianismo depois dessa batalha, cara, que é muito surreal, gente. Essa batalha é Guerra de Granada, que é o nome dessa guerra. Eu recomendo muito que vocês pesquisem sobre isso. Mas, pelo que eu disse, já deve estar dando uma noção que você, sobre o que foi. O cara que os espanhóis estavam numa região muito pequena, em cima de montanhas, próximo a montanhas, com poucos recursos. Então, essa retomada, mesmo com poucos recursos, eles conseguiram e foi divino, foi lendário. A próxima mulher que eu vou falar aqui agora é a Margaret Thatcher. Muita gente deve ter conhecido ela. Ela foi a primeira ministra da Inglaterra no século XX. Mas essa mulher, ela fez muita coisa pela Inglaterra. E aquela frase que eu coloquei no primeiro vídeo, no começo desse vídeo, foi ela que falou. Eu vou tentar colocar o vídeo que ela diz isso, porque como é no século XX tem gravações dela falando essas coisas. Então, cada vídeo que a Margaret fala é muito legal, ela é conservadora, mulher conservadora, e é isso aí. A próxima mulher que eu vou falar agora é Maria Quitéria. Quem é essa mulher? Você deve também conhecer ela, porque ela é do seu país, você sabia disso? Seu país teve uma mulher que fez um grande feito. Ela foi a primeira mulher a lutar pelo Brasil no século XIX. Ela foi até condecorada pelo Dom Pedro I, que era no reinado dele nesse período. Foi condecorada pelo Dom Pedro I. E ela foi comparada até mesmo com Joana d'Arc, uma guerreira francesa. E um fato interessante, gente, que essa condecoração aconteceu uns 9 anos antes da publicação daquele livro que eu tinha falado lá, da floresta, Nilce a Floresta, a injustiça dos homens. Mas tipo, eu não acharia que foi injustiça assim. A Maria Quitéria, ela lutou e conseguiu. Ela provou que não existia tanta injustiça assim como eles achavam. Mas, continuando, a próxima mulher que eu vou falar é Mary Curie. Ela também fez um grande feito para a humanidade. Ela foi a pioneira no ramo da radioatividade e ganhou 2 prêmios Nobel. Não foi só um, foi 2. Então, para você ver qual é o nível da inteligência dessa mulher na química. Foi no século XIX também. É isso aí, vocês, sei lá, gostaram de uma dessas mulheres? Vocês se inspiraram nelas? Eu admiro muito essas mulheres que eu citei aqui. Para completar o vídeo aqui, eu vou falar que eu vou deixar alguns vídeos na descrição para vocês terem uma base melhor, tipo, sobre alguns mitos que o feminismo criou nesses tempos aí que ele existe. Então, gente com mais propriedade do que eu para falar sobre isso, eu tô falando as coisas aqui para você saber o que foi o início e o do que aconteceu, mas a parte moral e ética das coisas você pode pesquisar. Eu não estou se restringindo a esse vídeo, você pode pesquisar muito bem. E eu quero pedir desculpa também porque eu fico olhando para a tela do computador, cara, que eu tô vendo ali como é que tá ficando a câmera, e
mas a câmera tá aqui. Aí eu não consigo olhar pra câmera e ir pra lá de novo. Então, peço desculpa por isso. Eu vou tentar mudar isso futuramente. E no próximo vídeo eu vou tentar fazer uma live de um livro que eu já tô lendo há muito tempo, porque eu não sei, tô prolongando muito esse tempo. Mas eu prometo, vou tentar prometer a fazer essa review. E até a próxima, gente. Obrigado por assistir até aqui e adeus.